Quando você impõe uma regra muito dura, a tendência é a pessoa fugir da regra. Você identifica que você está com sobrepeso. E aí você fala assim, eu quero emagrecer 10 quilos num determinado espaço. Aí chega o governo e fala assim, olha, você tem que emagrecer 10 quilos em uma semana. O que significa que você vai ter que fazer uma restrição, tem que ingerir muito menos caloria. Tem que comer lá 2 folhas de alface por dia e ficar bem. O problema é que o organismo tem mecanismos que te dão fome, porque ele quer te proteger da morte. Você para de comer, o organismo fala, você vai morrer. Então ele começa a soltar ali uma série de componentes químicos no seu cérebro que fazem você ir comer. O que significa? Você põe uma regra dura como essa, durante o dia a pessoa vai estar lá, dentro do regime bonitinho, e à noite. Esse é o orçamento secreto. São os ataques à geladeira durante a noite. E é isso que está acontecendo. Então, durante o dia, quando está a luz em cima da regra, você vê a ingestão calórica, tá bonitinho. O problema é o que está acontecendo durante a noite. E aí, a pessoa emagrece? Ela não emagrece. Então o que a gente vê aqui, ó? Você tem uma regra muito dura, muito difícil de cumprir, porque ela é muito rigorosa. O gráfico de baixo está mostrando o quê? O aumento da receita líquida do governo. Isso em tese é uma boa notícia, certo? O governo está arrecadando mais, ele tem mais espaço para gastar. Só que o teto não deixa, porque o teto só te permite gastar de acordo com a inflação do período anterior. É aquela coisa assim, você está gastando, você está correndo 10 km por dia, em tese você poderia comer mais. Mas a regra é, você tem que ingerir 500 calorias por dia no máximo. Fala, pô, mas eu tô correndo, tô gastando 3.000 correndo. Não. Você só pode ingerir 500 calorias, tá? Essa é a regra. Aí eu falo assim, não, mas se eu comer ovo, eu não vou computar isso como ingestão calórica, porque ovo é proteína, então tira isso da dieta. Não, e se eu pegar o gasto de energia, em vez do dia inteiro, entre as 8 horas da noite e as 8 horas da noite do dia seguinte, eu tiro esse período da noite aqui do cálculo. Você começa a mexer na regra para encontrar um espaço para você comer, porque você não está aguentando o rigor daquela regra. Então é mais ou menos isso que o governo tá fazendo. Está aumentando a receita, ele não pode gastar mais. Então o que ele fez ali? Ele começou a mexer nas regras de reajuste. Então primeiro ele voltou lá em 2016 e ele falou assim, não, mas o teto ali está subdimensionado. Então vamos aumentar um pouquinho, ó, vamos diminuir a base, porque isso significa que dá mais espaço para eu gastar lá na frente. Mexeu nessa primeira regra. E foi lá e falou assim, mas se eu pego o período de medição da inflação, que é de junho a junho, entre os anos, se eu não me engano, junho ou julho, porque você tem que colocar no documento que é a peça orçamentária que você vai apresentar para o Congresso. Então até o momento que você apresenta a peça orçamentária, você tem que pegar a inflação até ali. Então o governo falou, em vez de eu medir de junho a junho, por que eu não pego o ano cheio? E aí eu vou reajustando, fazendo adaptações na lei orçamentária daqui para frente. Então ele mudou outra regra. Então o teto original seria de 1 trilhão e 600 bilhões. Aí o teto revisado, ó, subiu 80 bi. 70 bi ali mais ou menos, que o governo tem. Só que o gasto primário previsto, ó, é 200 bi a mais. Que é a terceira barra vermelha, é o gasto primário. E por que o governo está fazendo isso? Porque a arrecadação está subindo. Ó. Então 1 trilhão e 844 é o que ele espera arrecadar. Entendam que é líquida, tá? Ou seja, você já está tirando a arrecadação do sistema de previdência, que são as contribuições que já tem uma destinação direta, tá? Então o dinheiro pinga na conta do Tesouro e volta para a população na forma de transferência, previdências, pensões e tal. Então 1,8 é o que o governo tem para gastar. E aí ele está colocando um gasto de 1,83, que fica dentro do limite, mas está 200 bi acima do que seria o teto. Tá? Quando a gente olha o gráfico superior da direita, gasto primário acima do teto nos 3 anos aqui, depois de 2019. Ó. 2020 veio a pandemia, quase 500 bilhões de reais acima do teto. 2021 tem o corte, obviamente, do tamanho desse gasto, tem um ajuste fiscal brutal aqui,
cai para 128 acima do teto. E olha 2022, por conta de todo o gasto que está sendo feito em termos de campanha eleitoral, deve ficar aí 220 bilhões acima do teto.